Viver sozinho não é apenas uma simples mudança de endereço, mas um verdadeiro rito de passagem, um teste silencioso que exige coragem. Enquanto muitos passam a vida cercados de pessoas, buscando aprovação, companhia e distração, há um momento em que a vida convida para algo maior. A solidão escolhida, a liberdade conquistada. Imagine um homem à deriva no vasto oceano, sem terra à vista, sem ninguém para socorrê-lo, apenas ele e o imensurável mar. No início, o medo e o desespero podem surgir, a solidão parece esmagadora e a vulnerabilidade assustadora. Mas, com o tempo, ele descobre algo poderoso. Aprende a confiar em si mesmo, a escutar seus próprios pensamentos, a perceber que o único controle verdadeiro que possui é sobre si próprio. Morar sozinho é assim. No começo, pode ser intimidador. O silêncio pesa, as paredes parecem frias e a ausência de companhia incomoda. No entanto, com o tempo, a verdade se revela. A solidão não é um castigo, mas um privilégio. É uma oportunidade para crescer, fortalecer-se e encontrar a essência de quem realmente somos. Como um sábio do estoicismo já dizia, a maior desgraça não é a solidão, mas a incapacidade de apreciá-la. Muitas pessoas temem a solidão porque nunca aprenderam a bastar-se. Não enfrentaram seus pensamentos sem a distração do mundo exterior, nem desenvolveram a autossuficiência emocional necessária para encarar a vida de cabeça erguida. Viver sozinho, portanto, vai além de ser uma experiência. É uma transformação. É um processo que diferencia os fortes dos fracos, os preparados dos dependentes. É um desafio que testa sua disciplina, sua inteligência emocional e, acima de tudo, sua capacidade de ser livre. No entanto, a solidão não precisa ser um fardo. Se abraçada da maneira certa, pode se transformar em sua maior aliada. E para isso, há lições que apenas quem vive sozinho pode realmente compreender. Lições que moldam o caráter e transformam quem somos. Hoje, quero compartilhar com você 7 aprendizados que somente quem passou por essa experiência pode entender. Morar sozinho é um teste de força emocional. Não é algo para todos, pois exige uma força interna que muitos ainda não desenvolveram. É fácil sentir-se seguro quando há sempre pessoas ao redor, vozes preenchendo o silêncio e uma rede de apoio para parar as quedas. Mas quando essa rede desaparece, quando a casa fica vazia e tudo depende apenas de você, o seu verdadeiro caráter é revelado. A solidão é um espelho implacável. Ela reflete quem você é quando ninguém está olhando. Se houver insegurança, ela será amplificada. Se houver medo do vazio, ele poderá consumir você. Mas, ao enfrentar esses desafios e transformá-los em força, nada mais será capaz de abalar você. Muitas pessoas confundem solidão com isolamento. Elas associam estar sozinho ao abandono, quando, na verdade, é o oposto. Estar sozinho, quando bem aproveitado, é uma oportunidade única de crescimento, algo que poucos têm coragem de encarar. Marco Aurélio, um dos grandes imperadores estoicos, disse: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Para aqueles que moram sozinhos, essas palavras nunca fizeram tanto sentido. Quando sua mente está em paz, a solidão se torna um refúgio. Quando sua mente está em conflito, a solidão se transforma em uma prisão. Morar sozinho é, sem dúvida, um teste de força emocional. Se você não estiver preparado, a experiência pode ser esmagadora. Mas, se enfrentada com coragem e cabeça erguida, ela é transformadora. Ensina você a ser autossuficiente, a lidar com os altos e baixos sem desespero e a compreender que, no final, você é o único responsável pela sua vida. Se você não consegue suportar a própria companhia, como pode ser um bom companheiro para os outros? Se precisa constantemente de distrações, como terá clareza para tomar boas decisões? Morar sozinho força você a enfrentar essas perguntas, e as respostas moldam a pessoa que você será. Quem aprende a se bastar nunca mais será refém da necessidade de ter alguém por perto. Essa é a verdade simples e poderosa que a solidão nos ensina. Morar sozinho é uma libertação. Não há mais expectativas externas controlando sua rotina. É uma oportunidade para se conectar com quem você realmente é e viver com autenticidade. Essas lições, desafiadoras no início, transformam quem tem a coragem de vivê-las. Afinal, a verdadeira força está em ser autossuficiente e encontrar liberdade na própria companhia. Não há olhares de julgamento sobre suas escolhas, nem a necessidade de justificar cada passo que você dá. Sua vida,
finalmente, passa a ser conduzida por você. E embora isso venha acompanhado de responsabilidades, traz também um poder imenso. Desde a infância, somos condicionados a nos moldar ao ambiente e às pessoas ao nosso redor, buscando atender às expectativas da família, dos amigos ou da sociedade. No entanto, ao morar sozinho, esse ciclo é quebrado. É nesse momento que você descobre quem realmente é, sem precisar de aprovação externa. Se você quiser acordar às 5 da manhã e meditar em silêncio, pode. Se preferir dormir tarde lendo um livro ou assistindo algo inspirador, ninguém irá questionar. Se optar por passar um dia inteiro sem falar com ninguém, essa escolha é inteiramente sua. Essa liberdade não tem preço. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem do domínio sobre si mesmo. Como disse Epicteto, nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. Morar sozinho coloca essa máxima à prova. Sem ninguém para impor regras ou corrigir erros, você descobre que a única autoridade sobre sua vida é você mesmo. Em vez de se preocupar com opiniões alheias, você aprende a focar no que realmente importa. Construir uma rotina alinhada com seus valores, suas ambições e o que faz sentido para você. Quando essa liberdade é bem aproveitada, ela se torna uma poderosa ferramenta de evolução. Por quê? No fim das contas, morar sozinho não é apenas sobre estar sem companhia. É sobre ter espaço para ser quem você sempre foi, sem interferências, ruídos ou máscaras. Poucas experiências na vida proporcionam um mergulho tão profundo no autoconhecimento quanto morar sozinho. Longe das distrações constantes, você começa a identificar padrões de comportamento antes despercebidos. Seus gostos, medos, sonhos, fraquezas tornam-se mais evidentes quando não há ninguém por perto para preencher o silêncio. Sócrates dizia: "Conhece-te a ti mesmo." Essa frase não é apenas um conselho filosófico, mas um desafio prático para quem busca crescimento verdadeiro. Ao viver sozinho, não há ninguém para culpar pelas suas falhas. Se você procrastina, evita enfrentar seus problemas ou se sente perdido, isso se torna evidente. Muitas pessoas evitam a solidão justamente porque temem o que encontrarão dentro de si. O silêncio pode ser desconfortável para quem não está em paz consigo mesmo. Mas essa desconstrução é essencial. É na solitude que você aprende a lidar com suas emoções sem depender de distrações externas. Você começa a reconhecer quais hábitos realmente lhe fazem bem, descobre quais atividades trazem paz e identifica aquelas que são apenas formas de escapar da realidade. Ao começar a morar sozinho, você passa a discernir entre seus próprios pensamentos e aqueles que foram impostos pelo ambiente em que cresceu. Esse processo pode ser doloroso para alguns, mas é profundamente libertador para aqueles que têm coragem de enfrentá-lo. O estoicismo ensina que o homem sábio não teme estar consigo mesmo. Ele vê o isolamento não como um castigo, mas como uma oportunidade de fortalecimento. Marco Aurélio expressou isso claramente ao dizer: "A alma se torna aquilo com que se alimenta." Morar sozinho oferece uma revelação. Aquilo que você consome, seja conhecimento, reflexões ou hábitos, molda diretamente a pessoa que você se torna. O autoconhecimento, longe de ser um luxo, é uma necessidade vital. Morar sozinho se torna uma maneira intensa de encarar seu reflexo no espelho, pela primeira vez, e enxergar quem você realmente é. O poder do silêncio e da introspecção. O silêncio é um dos maiores tesouros que alguém pode conquistar em um mundo cheio de barulho, distrações e informações desenfreadas. Encontrar um espaço onde apenas seus próprios pensamentos existem é um privilégio raro, e morar sozinho proporciona esse privilégio. Muitas pessoas evitam o silêncio por medo do que ele pode revelar. Elas estão acostumadas ao constante ruído de notificações e conversas vazias que preenchem o tempo, mas não a alma. Quem mora sozinho aprende que o silêncio não é um inimigo, mas um mestre. Na introspecção, você desenvolve clareza mental, começa a compreender seus desejos mais profundos, suas ambições e os caminhos que verdadeiramente fazem sentido para a sua vida. É no silêncio que nascem as melhores ideias, as reflexões mais profundas e as decisões mais acertadas. Como disse Sêneca, o homem que vive para si mesmo é um homem livre. E essa liberdade surge da capacidade de sentir-se confortável na própria companhia, sem depender de distrações externas para preencher o vazio. O silêncio ensina paciência, ensina a observar antes de agir e a pensar antes de falar. Morar sozinho permite que você escolha o que realmente deseja consumir.
Você não é mais obrigado a participar de conversas que não agregam valor, discussões desnecessárias ou fofocas sem sentido. Essa autonomia sobre o que entra na sua mente tem um impacto enorme na sua paz interior, fortalecimento emocional e responsabilidade. O silêncio também fortalece sua resiliência emocional. Quando você aprende a ficar em paz sem depender da validação constante dos outros, torna-se mais forte do que a maioria. Afinal, quem domina o silêncio, domina a si mesmo. Esse poder, embora compreendido por poucos, transforma completamente quem o abraça. Aqueles que o experimentam raramente desejam viver de outra forma. Por fim, morar sozinho é uma lição prática sobre o verdadeiro significado de responsabilidade. É uma experiência que desafia e molda você, transformando suas fraquezas em força e proporcionando um crescimento contínuo. Morar sozinho significa assumir todas as responsabilidades do dia a dia. Não há mais ninguém para te lembrar de pagar as contas, fazer as compras, organizar a casa ou resolver pequenos problemas. Se algo quebra, você é quem precisa consertar. Se a comida acaba, não há ninguém para repor por você. Cada aspecto da sua rotina passa a depender exclusivamente das suas ações. Isso pode parecer intimidador para alguns, mas, na realidade, é um presente. A verdadeira independência não está apenas na liberdade de fazer o que quiser, mas na capacidade de se virar sozinho. Se você ainda depende de alguém para cuidar das suas responsabilidades, não é independente, está apenas temporariamente sem supervisão. Aprender a cozinhar, limpar e manter uma casa em ordem não são tarefas triviais, mas habilidades essenciais. Não porque alguém vai julgar se sua casa está desorganizada, mas porque a maneira como você cuida do seu espaço reflete diretamente como você cuida da sua vida. A disciplina na organização externa estimula a disciplina mental. O estoicismo ensina que devemos aceitar a realidade como ela é e agir dentro do que está ao nosso controle. Epicteto já dizia: nenhuma coisa grande é criada de repente. Isso também se aplica à independência. Cada pequena responsabilidade que você assume fortalece sua habilidade de lidar com desafios maiores. Você percebe que pequenos hábitos têm um impacto enorme. Adiando uma tarefa simples hoje, amanhã o problema se acumula. Sem organização financeira, você logo enfrentará dificuldades e, sem aprender a resolver questões práticas, dependerá sempre de alguém para te salvar. Porém, ao dominar essas pequenas responsabilidades, algo transformador acontece. Você ganha confiança em si mesmo e percebe que não precisa de ninguém para garantir seu bem-estar. Você é suficiente. Isso não significa viver isolado, mas sim que sua felicidade e estabilidade não podem depender da boa vontade dos outros. No final, morar sozinho é mais do que uma experiência de liberdade, é um verdadeiro treinamento para a vida. Sua casa se torna uma extensão da sua personalidade. A forma como você organiza seu espaço diz muito sobre quem você é. Morar sozinho permite que você transforme seu ambiente em um reflexo da sua essência, sem precisar se adaptar às preferências de ninguém. Cada detalhe, escolha e objeto ao seu redor se tornam um espelho da sua identidade. Se você é disciplinado, isso será evidente. Se for caótico, também aparecerá. Valoriza a simplicidade, seu espaço será minimalista. Gosta de arte, livros ou outras formas de expressão. Seu ambiente refletirá isso. Em casas compartilhadas, as escolhas se diluem. Os estilos se misturam e raramente você consegue expressar sua individualidade por completo. Mas morar sozinho possibilita que cada detalhe seja uma escolha sua. O estoicismo nos lembra da importância de buscar equilíbrio e harmonia em todas as áreas da vida. E nada reflete melhor esse equilíbrio do que o espaço que você chama de lar. Sêneca dizia que a ordem na casa reflete a ordem na mente, e isso é uma verdade incontestável. Um ambiente desorganizado pode gerar confusão mental, enquanto o espaço bem cuidado promove clareza, produtividade e paz interior. Cuidar do seu espaço, portanto, vai além de uma questão estética. É uma forma de disciplinar a mente, de criar um ambiente que te fortaleça, inspire e ajude a focar nos seus objetivos. Afinal, o lugar onde você mora não é apenas um local para dormir, mas também onde você pensa, reflete e evolui. Transformar sua casa em um refúgio pessoal não é um luxo, mas uma necessidade. Quem compreende isso percebe que o lar não é apenas um conjunto de 4 paredes, mas um reflexo da jornada que você está construindo. O valor do tempo para si mesmo,
Ao morar sozinho, você rapidamente aprende que seu tempo é seu recurso mais precioso. Sem interrupções constantes, obrigações sociais impostas ou demandas externas drenando sua energia, você percebe o verdadeiro valor de cada minuto e de cada hora. Muitos passam a vida se doando aos outros, sem perceber quanto tempo perdem em conversas fúteis, favores sem reciprocidade e distrações inúteis. Quando você está sozinho, cada escolha se torna mais clara. Cada minuto que você investe em si mesmo se transforma em aprendizado, crescimento e evolução. O estoicismo nos ensina que devemos nos preocupar apenas com aquilo que está sob nosso controle, e o tempo é um dos poucos recursos que realmente nos pertencem. Marco Aurélio já dizia: não desperdice o que resta da sua vida se preocupando com o que os outros fazem ou deixam de fazer. Essa lição se torna ainda mais evidente quando você vive só. Você descobre que pode dedicar seu tempo ao que realmente importa: ler, aprender novas habilidades, refletir sem pressa ou se concentrar em projetos pessoais, sem precisar justificar suas escolhas a ninguém. O tempo antes consumido por distrações externas se torna seu maior aliado. Liberdade com responsabilidade. Entretanto, com essa liberdade vem também a responsabilidade. Se você não souber administrar o seu tempo, ele escorre pelos dedos. Se não criar uma rotina que valorize suas horas, sua vida pode se transformar em um ciclo de procrastinação e estagnação. Por isso, morar sozinho não é apenas sobre ter tempo livre, mas aprender a usá-lo com sabedoria. Poucos entendem o poder que reside em aproveitar bem o próprio tempo. Aqueles que dominam essa arte descobrem um segredo valioso: o tempo que você investe em si mesmo nunca é desperdiçado. Viver sozinho não é apenas uma fase, é um rito de passagem para quem busca se tornar verdadeiramente independente. Ao longo dessa jornada, percebemos que a solidão não é um fardo, mas uma oportunidade valiosa de crescimento. Descobrimos que a verdadeira força não reside em evitar a solidão, mas sim em abraçá-la com coragem. Cada lição vivida durante essa experiência transforma não apenas a maneira como conduzimos a vida, mas também como enxergamos o mundo. Aprendemos a lidar com nossos próprios pensamentos, sem as distrações do exterior, a desenvolver disciplina sem depender da cobrança de terceiros e a valorizar o silêncio como um poderoso aliado no caminho do autoconhecimento. Passamos a ser responsáveis por cada detalhe da nossa existência, reforçando diariamente o ensinamento estoico de que a verdadeira força não pode depender de fatores externos. Quando você se dá conta de que pode ser completo sem depender de ninguém, descobre uma liberdade que poucos conhecem. A solidão bem aproveitada não é um peso, é um presente. É um espaço para se reconstruir, longe das expectativas alheias, para escutar os próprios pensamentos sem interferências externas. É ali que percebemos que a vida não precisa ser uma busca incessante por companhia, mas uma jornada de autodescoberta e propósito. Como disse Clarice Lispector: liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome. Essa frase traduz a essência dessa experiência. Morar sozinho não é apenas sobre ter liberdade para agir como quiser, mas sobre alcançar um nível de plenitude que palavras não conseguem descrever. Se você já vive sozinho, aproveite essa fase para se fortalecer, crescer e se tornar a melhor versão de si mesmo. Se ainda não passou por essa experiência, saiba que, quando o momento chegar, ele virá acompanhado de aprendizados que transformarão sua vida para sempre. Por quê? No fim das contas, viver sozinho não significa estar só. Significa, finalmente, se encontrar.